pessoal, bem-vindos de volta. E hoje a introdução sobre TLV, abordagem mecânico-quântica. Boa aula! Nós ficamos com uma questão sobre explicar os ângulos de ligação em termos da interação de orbitais. Isso não foi possível utilizando a regra de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, a VSEPR. Então a gente vai ver que essa explicação vai surgir justamente com o auxílio da TLV. Como é que eu interpreto aqueles ângulos de ligação experimentais observados, sugeridos pela VSEPR, dentro do âmbito da interação de orbitais. Então hoje a gente vai discutir, basicamente, a definição da TLV e a abordagem mecânico-quântica, ou seja, a partir de agora, se eu vou tratar uma teoria de ligação utilizando a mecânica quântica, provavelmente eu vou ter que trabalhar com a combinação de funções matemáticas, aquelas que descrevem os orbitais atômicos como a gente já conhece. Então, a teoria de ligação de valência, TLV, é um modelo mecânico quântico da distribuição dos elétrons das ligações em termos da sobreposição dos orbitais atômicos, cujo compartilhamento eletrônico é realizado em um orbital localizado. Essa é a parte crucial para a gente atribuir a TLV e diferenciar essa teoria da próxima, ok? O que a gente está vendo aqui é o Pauling, que é um dos principais colaboradores no desenvolvimento da TLV. Aqui eu já falo sobre essa figurinha meio estranha aqui. A gente está vendo que quanto mais efetiva a sobreposição, menor a energia do sistema. Então essa sobreposição de orbitais atômicos a partir de agora, que está sendo usada para descrever a ligação química, ela vai estar intimamente associada com a energia do sistema, naturalmente. Essa figurinha aqui, ó, ela representa um termo que eu queria descrever a TLV, que é muito conhecido da gente, tem um caráter muito prático do ponto de vista do estudo da ligação química, que é a presença ou a definição de um orbital híbrido ou hibridizado, certo? Isso aqui você está vendo que é um bichinho hibridizado, né? Parece um cachorro com um coelho, alguma coisa assim, certo? Então o que significa esse termo híbrido? Significa justamente que o resultado final desse procedimento ele traz características de ambas as partes que foram combinadas, certo? Então eu vou ter uma espécie de combinação de fato entre esses orbitais atômicos para gerar a região de densidade eletrônica comum compartilhada entre dois núcleos, por exemplo. Exato. Eu estou colocando também que a TLV introduz o conceito de ligações sigma e pi e, obviamente, desse termo hibridização, que a gente vai ver o que é na próxima ocasião. Essa abordagem mecânico-quântica ela vai ser desenvolvida considerando algumas situações com relação à atração mútua dos elétrons envolvidos no hidrogênio, que eu estou chamando de A, e hidrogênio B, considerando a formação da molécula de H2. A gente vai trabalhar várias vezes aqui nas próximas imagens um gráfico que ele é extraído do livro do Huey, que é um texto bastante sólido em inorgânica, apesar de um tanto quanto antigo, não tem sido reeditado, mas é um texto muito robusto nessa direção. Então o que nós temos aqui? Temos uma função de onda total para a molécula que é descrita justamente pelas funções do hidrogênio A e do hidrogênio B, através do produto delas, ok? Aqui, em termos gerais, eu estou colocando que para N átomos eu teria N funções aqui sendo representadas dessa mesma forma. Exato. E eu teria um resultado mais ou menos como essa última expressão aqui, onde eu tenho um coeficiente C, C1, C2, C3 junto a psi, que significa o grau de contribuição de cada uma das funções de onda. É uma espécie de ponderação. Vocês vão perceber que esse gráfico que eu mencionei, ele traz várias curvas e a gente vai abordando uma por uma, fazendo as modificações em termos dessas interações das funções de onda. No primeiro caso, eu estou trabalhando os elétrons confinados ao seu respectivo núcleo. Então, aqui a função está sendo reescrita como o hidrogênio A tem o seu elétron 1 e o hidrogênio B o seu elétron 2. Esse arranjo é o HA1 e HB2. Como é que será que essa situação fica expressa nesse tal gráfico que a gente está vendo agora? Que é um gráfico de distância ótima entre a aproximação desses átomos e a energia envolvida no sistema. Ao que parece,
eu vou ter que descobrir qual curva é correspondente a essa situação, certo? Então aqui, ó, curva A com energia mínima em menos 24 kJ por mol para uma distância de 90 picômetros. Isso aqui está bem longe do resultado experimental para a molécula de hidrogênio, que tem uma energia de ligação envolvida ali em menos 458 kJ por mol para uma distância de 74 picômetros. Então, a curva A, está representada aqui no gráfico, corresponde a essa situação aqui em que a única interação suposta foi que cada elétron do seu respectivo átomo é confinado e atraído pelo seu próprio núcleo. Essa primeira situação é um tanto quanto hipotética mesmo, né? Onde a gente tem um confinamento do elétron para cada um do seu átomo. Obviamente, se a gente considerar a ligação química covalente, a gente tem que começar a considerar o compartilhamento eletrônico entre esses átomos. Isso vai ser feito no segundo caso, então a gente tem o elétron 1 pertencente ao átomo A e o elétron 2 pertencente ao átomo B, e agora a gente vai ter duas considerações a serem feitas em termos da escrita de psi. Aqui no primeiro caso a gente vê o arranjo em que cada um dos seus elétrons está somente vinculado a um dos seus átomos, de fato, e aqui a gente troca. Então a gente vai fazer as combinações possíveis desses dois arranjos, dessas considerações, novamente com a presença dos coeficientes de ponderação, de contribuição de cada uma dessas situações. Aqui você está vendo sinais positivos e negativos. Esses procedimentos de combinação são procedimentos matemáticos. Então isso implica que a gente vai dar origem a regiões de densidade eletrônica favorável ou favorecida e regiões desfavoráveis quanto à ocupação da densidade eletrônica. É o que a gente vai chamar futuramente de ambientes ligantes e antiligantes. Então, a partir da consideração da atração mútua, ou seja, desses elétrons poderem estar associados aos dois átomos, a gente tem essa expressão que vai corrigir um pouco a nossa situação, onde agora ela representa a curva B, com energia mínima em menos 303 kJ por mol para uma separação de 87 picômetros. Melhorou significativamente com relação à anterior, essa abordagem onde a gente infere o compartilhamento internuclear da densidade eletrônica. Um outro aspecto, no terceiro item, é a carga nuclear efetiva, que a gente já vê que participa desde a descrição da solução da equação de Schrödinger. Então aqui a gente tem a consideração da carga nuclear efetiva, ou seja, da atração de cada um dos elétrons por parte de ambos os núcleos, né, de quanto isso participa do sistema. Quando a gente faz essa consideração da carga nuclear efetiva, a curva que fica sendo considerada naquele mesmo gráfico é a curva C. Então a gente tem mais uma melhora em termos da energia e agora a distância já se aproxima bastante do resultado experimental, de fato, para a molécula de hidrogênio. Está aqui a curva C, também apresenta uma melhora significativa com relação à anterior. Agora, qual será o fato que vai levar a gente para o próximo passo, que é a curva D? Eu fiz a pergunta porque essa é uma situação mais inusitada mesmo. A gente talvez não pense em primeira instância, né, sobre a contribuição do caráter iônico, ou seja, de ambos os elétrons da molécula de H2 estarem pertencendo ou no ambiente muito próximo a um dos átomos e depois ao outro. Essa consideração é feita aqui primeiro com relação aos dois elétrons associados ao átomo A e os dois elétrons associados ao átomo B. Você está vendo que quando os elétrons estão associados a um só dos átomos, existe uma densidade de carga eletrônica em excesso, então você tem uma polarização dessa ligação. É uma consideração justamente iônica, de caráter iônico dentro do sistema. A gente observa que isso é uma espécie de correção necessária, que acontece de fato, e essa psi de contribuição iônica pode ser escrita dessa forma aqui, conforme a gente apresentou as associações eletrônicas a um só dos átomos. Ela resulta nessa psi total, onde eu tenho a contribuição covalente e a contribuição iônica ponderada justamente por esse coeficiente lambda que aparece como sendo o coeficiente de mistura. Então, quando eu vou para o gráfico, fazendo essa consideração iônica da situação, mesmo que momentânea, eu tenho a curva D,
onde eu tenho novamente uma breve melhora da resposta do sistema comparada ao experimental. Qual que é o experimental? É a curva E, certo? Então agora existe a F para a gente analisar, que é um comportamento totalmente adverso aqui no sentido de estabilizar a molécula. Então aqui eu coloquei uma espécie de resumo, onde a gente tem todos os passos que foram considerados para a gente ir observando a estabilização dessa curva aqui, chegando no poço potencial, na melhor energia, ou na energia mínima para estabilidade da molécula. Aqui foi o primeiro passo, onde cada elétron estava associado somente ao seu átomo. Aqui foi a associação mútua de ambos os elétrons para ambos os átomos. O terceiro, que está determinado aqui como screening, foi a consideração da carga nuclear efetiva. E o quarto foi a contribuição iônica. E aí o quinto, como eu falei, você tem a curva experimental. Mas e a curva F, como eu apontei aqui embaixo? A curva F, ela é representada pela parte assimétrica ou antissimétrica, como preferir, da combinação ou do resultado da combinação dos orbitais. Esse procedimento é chamado de combinação linear entre os orbitais atômicos e ele vai considerar basicamente as operações de soma e de subtração entre essas funções. E, nesse caso, eu estou vendo somente π, não π quadrado, então não estou discutindo essa probabilidade. Agora, quando eu vejo a situação antissimétrica, eu percebo que ao invés de um somatório, para algum favorecimento da densidade eletrônica em uma certa região internuclear, eu tenho uma situação que se anula uma com a outra, uma parte com a outra, justamente pelo caráter negativo aqui da operação. Então, aqui eu tenho uma situação fora de fase, se eu pensar em termos ondulatórios, desfavorável ao que eu vou chamar de ambiente para ocupação eletrônica. Exatamente. E é nessa figura que eu consigo representar de fato a diferença entre π e π quadrado, e eu percebo que π quadrado gera sim a situação que dá origem ao ambiente que eu chamo de ligante, e o π quadrado da função assimétrica, que está aqui, né, eu tenho o ambiente antiligante. Você está vendo S de simétrico e A de antissimétrico ou assimétrico. Aqui tem um coeficiente de normalização N nas duas descrições que trazem índices G e U. Esses índices são aqueles referentes às palavrinhas do alemão Gerhard e Ungerhard. A gente vai ver isso na parte de definição agora de domínios sigma e π de ligação. Eu estou perguntando aqui, qual corresponde de fato à manutenção da molécula estável? Qual das duas situações? Claramente a gente vê que onde há possibilidade de ocupação da densidade eletrônica entre os dois núcleos, se eu imaginar aqui essas pontas, né, nessa distância aqui de baixo estão os núcleos, é na situação ligante, ou seja, onde eu fiz a soma dessas funções. Quando eu vou para a situação antiligante, eu encontro aqui, ó, essa curva esbarrando aqui no eixo, certo? Tornando nula ou desfavorável essa região para a ocupação da densidade eletrônica. É o que eu estou chamando de ambiente antiligante. Então é isso. Obrigado pela presença, pela audiência e a gente se vê na próxima. Até lá!